Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou voltar para aquele quadro de analisando projetos da Casa Cor. Vamos lá? Bom pessoal, o ano de 2020 foi um ano bem atípico, né? A Casa Cor, vocês talvez saibam, talvez não, é uma mostra bem importante que tem em várias cidades do Brasil e até fora do Brasil já existem mostras. Mas em 2020 não foi possível fazer a mostra presencial, né? As pessoas não puderam ir até as mostras ou até os eventos de arquitetura que normalmente acontecem. Então o que a Casa Cor fez? Eles fizeram uma coisa que se chamou Janelas Casa Cor. O conceito seria o seguinte: exposição revela como será a casa pós-pandemia em contêineres ou vitrines instalados de norte a sul do país. Então, eles montaram esses containers e deixaram lá em exposição. Então, a pessoa não entrava dentro do ambiente. Era um container que a frente dele era inteira de vidro. E aí, os arquitetos, os decoradores, enfim, foram convidados a decorar esses containers como se fossem ambientes da casa. Da mesma forma que funcionava a Casa Cor normalmente. Então, eu selecionei aqui um ambiente. Eu vou deixar rodando aí a foto para vocês. E daí eu vou explicando aqui a minha análise do ambiente que eu escolhi. Vamos lá. Então a edição que eu escolhi para mostrar para vocês foi da edição Espírito Santo, que ficou em exposição de novembro até comecinho de dezembro lá no Shopping Vitória, da capital do Espírito Santo, né? E eu escolhi especialmente um ambiente que se chama Sala de Banho Deca. Normalmente na Casa Cor existem alguns patrocinadores maiores assim do evento que tem ambientes inteiros patrocinados por eles, que é o caso dessa sala de banho. A pessoa que fez esse ambiente se chama Levi Neto. Então eu vou ler aqui a descrição do ambiente e já a gente passa para as imagens do container. A sala de banho como um ambiente de refúgio, de relaxamento, ideal para usufruir um momento de total desconexão e liberdade. Foi com esse conceito que Levi Neto concebeu a sala de banho Deca. Essencialmente minimalista, o ambiente tem predominância de tons claros e leves, com iluminação indireta que proporciona uma atmosfera intimista. Entre os elementos que compõem o espaço, o aspecto essencial é reforçado pelos materiais, numa busca por superfícies que valorizem a naturalidade das texturas em sintonia com os jardins do ambiente. Com criteriosa curadoria, peças de artistas e designers brasileiros, entre nomes consagrados e novos talentos, reforçam a busca pela valorização do design nacional. Então vamos às imagens que vocês devem estar ansiosos. Vamos lá. Bom, então essa primeira imagem mostra o panorama maior, como vocês podem perceber aqui, ó. Ele é um container. Que toda essa frente aqui, ela é envidraçada, então permite que o visitante passe aqui na frente e veja o ambiente lá dentro sem precisar entrar em contato com nada, né? Seguindo os protocolos da pandemia. Então essa imagem aqui, a gente tem uma luz meio crepúsculo, assim, fim de tarde, que a gente consegue ver bem o trabalho de iluminação indireta. Então vocês conseguem visualizar aqui. Eu tenho aqui embaixo da bancada, tá vendo aqui, ó, embaixo da bancada eu tenho essa iluminação que vem de baixo para cima, que meio que deixa essa parede aqui do fundo meio flutuando. E depois eu tenho pontos de destaque, por exemplo, nos setores dessa sala de banho. Então eu tenho esse setor de destaque primeiro aqui para essa área de descanso. Eu tenho aqui um destaque para o jardim, um outro destaque para essa área da banheira. Aqui tem algumas obras de arte, tá vendo? Então eu sempre tenho destaque para essas áreas da questão da iluminação. Aqui eu também tenho um outro destaque. Então um ponto importante desse projeto, para começar, é a questão da iluminação, né? Que é super bem pensada e nessa imagem a gente consegue ver bem essa questão. Outra questão é a questão da própria setorização. Então, deixa eu mudar aqui de cor para mostrar melhor para vocês. Então,
Tá vendo essas linhas aqui, ó? São justamente as esquadrias, né, desse vidro frontal. E por essas linhas aqui eu consigo ver a setorização. Então eu tenho esse primeiro setor, que seria um setor mais de descanso, né? Então aqui eu tenho até uma poltrona que eu posso usar para leitura, ou aqui esse recamier, né, que eu posso descansar ali um pouco, enfim. Essa área aqui central, que é uma área que eu tenho os lavatórios, os espelhos, e essa outra área aqui que eu tenho essa banheira. Já vamos entrar no detalhe dessas. Então aqui eu tenho a segunda parte e aqui eu tenho essa terceira área. Eu já vou entrar no detalhe de cada uma desses setores. Bom, daí aqui a gente detalha um pouquinho melhor essa parte do descanso, né? Desse primeiro setor de descanso. Então o que eu posso chamar a atenção aqui? Lembra que eu li ali na descrição que ele usa tons neutros, né? Uma leitura muito minimalista. Entretanto, eu tenho pontos de destaque. Então a gente pode ver aqui o mobiliário todo branco, né? Essas mesinhas aqui, ó, branquinhas, a bancada aqui branca, esse móvel que ocupa bastante área nesse espaço, também branco. Porém, eu tenho alguns pontos de destaque, que seria este revestimento aqui. Então esse revestimento nessa cor chumbo dá esse destaque. As próprias plantas, né, essas plantinhas aqui, elas também dão esse destaque e essa sensação de aconchego para quem está aqui, né, nesse recamier, às vezes lendo alguma coisa, tal. E por que eu falo da leitura? A pista para usar esse ambiente seria essa luminária, né? E vocês percebem que não é uma luminária qualquer que foi jogada ali. É uma luminária com um desenho diferenciado, uma pegada meio industrial, que conversa também com essa obra de arte. Tá vendo que ela tem tipo uns elementos assim metálicos e tal. Ela, ao mesmo tempo, ela tá na paleta, mas ela também tem esse destaque do objeto inusitado, do objeto com uma textura diferenciada. Então é esse tipo de coisa que torna o ambiente interessante. Seguindo aqui para o segundo setor, e aqui vocês já veem uma outra iluminação, né? Aqui está a iluminação totalmente natural, tá? Então a gente consegue ver durante o dia aqui como é que seria isso. Então, de novo, as linhas do projeto, né, são linhas muito retas, né, muito minimalistas. Então eu tenho essa bancada aqui, que ela não tem mesmo muitos detalhes. Depois eu emendo ela com aquela bancada que vai emendar com aquele setor de estar ali, aquele setor 1, né? Aqui na frente eu tenho o que eu poderia chamar de banco, mas na verdade está sendo utilizado para alguns objetos, então objetos também de arte, né? Por que não? Eu queria chamar a atenção também para os acessórios de banheiro mesmo. Então a cuba preta, né? Essas torneiras aqui, vocês estão vendo aqui no detalhe, ela tem esse botãozinho aqui, provavelmente é ali o comando, né, da torneira, no bronze, né, no cobre, ali no bronze, que dá um pontinho de interesse num desenho muito simples, né, que a cuba ela é preta, a torneira também é preta, mas ela tem esse pontinho ali que dá todo um destaque na composição. Então aqui no cantinho aparece um cantinho aqui do vaso também preto. O cuidado com a válvula, né, a válvula ali da descarga, ela é também com um botãozinho, uma coisinha bem minimalista, bem limpa, né, de desenho. E alguns objetos, né, que dão essa personalidade para o ambiente. Então são pequenos objetos, mas que às vezes fazem toda a diferença. Os cantos arredondados do espelho também dão essa leitura mais interessante, acrescentam informação ao ambiente, né? E isso tudo dá uma questão mais interessante ao ambiente. E eu não sei se dá para ver na imagem, eu creio que sim, que essa parede do fundo aqui, ela não é totalmente branca, né? Apesar de ser muito limpa, ela tem uns pequenos veios aqui, eu acho que dá para ver. E isso também, apesar de ser branco, limpo, né? Ele tem uma texturinha que não polui o ambiente, porém que dá essa questão mais interessante para o ambiente. E por fim, o ambiente da banheira, que eu quero chamar a atenção justamente para a banheira,
Então, olha, a banheira, ela é por si só um elemento de destaque no ambiente. Ela é preta, ela tem linhas muito retas, muito limpas, né? Ela tem essa ducha, que não sei se eu posso chamar de ducha, mas que repete o desenho das torneiras da bancada ali do ambiente número 2. Então, faz referência, embora sejam 3 ambientes bem delimitados dentro dessa sala de banho, eu tenho elementos que conversam. Então, em primeiro lugar, a questão do preto, né, de usar essa cor preta aqui na banheira, o desenho dessa peça aqui é muito similar ao desenho das torneiras ali do outro ambiente. E aqui no cantinho eu repito aquele revestimento lá do outro lado do ambiente, do primeiro ambiente, e a planta, né, repetindo também aquele primeiro ambiente. Então eu crio uma referência entre os ambientes, eu crio uma conexão. De novo, eu tenho aqui uma obra de arte ocupando um espaço bem de destaque. Essas banquetinhas aqui que podem servir com apoio, alguma coisa assim, mas o desenho delas, vocês podem perceber que também é um desenho bem diferenciado e é numa cor que respeita a paleta geral do ambiente. Então, no geral, o ambiente ele é muito neutro e o ambiente muito neutro, ele destaca os objetos que estão nele. Então é por isso que essas obras de arte ganham tanto destaque e também a vegetação, né? O paisagismo também é importante para dar esse destaque e aumentar um pouco o aconchego de um ambiente que, quando tem linhas tão retas, às vezes a gente perde um pouco dessa coisa do aconchego, né? Fica parecendo mais uma coisa de museu, uma coisa de revista. E aqui não, a gente tem, principalmente com a iluminação artificial, né, com a luminotécnica que o profissional usou aqui, a gente consegue muito essa sensação de aconchego, trazida muito também na questão das plantas, né? A planta, ela traz automaticamente essa sensação de aconchego para o ambiente. Bom, gente, eu não sei o que vocês acharam, eu ainda estou me acostumando com essa coisa do evento à distância, né? Por um lado, é uma oportunidade da gente participar de eventos que, de repente, por exemplo, Vitória, fica muito longe de onde eu moro. Eu até tenho parentes lá, mas é muito difícil ir até lá porque é longe, né? Então, esses eventos mais virtuais, embora a Casa Cor tenha conseguido com essa ideia, com esse conceito das janelas, ter um híbrido ali entre um evento à distância e um evento presencial, né? Porque é claro que vendo aqui pelas fotos e tudo, a gente consegue visualizar bem esses ambientes, mas mesmo que a gente esteja lá presencialmente, não dá para encostar nas coisas, porque o arquiteto tem essa mania, né? Ver um piso diferente, um revestimento diferente, já quer pôr a mão, já quer sentir ali como é que é o toque. Isso não está sendo possível, ainda não é possível, então esse ano a perspectiva é que os eventos sejam todos virtuais, ou no máximo dessa maneira, né? De uma forma que consiga respeitar um distanciamento. Mas com relação a esse ambiente que eu acabei de analisar, eu acho que foi assim, uma questão até de ressignificar os ambientes da nossa casa, né? Eu estou projetando uma casa agora, que não é aqui na minha cidade, em outro lugar, que eu estou fazendo uma sala de banho, que não vai ser tão grande quanto essa, mas vai ter também alguns ambientes separados, vai virar além de um banheiro. Porque eu acho que se tem uma coisa que a gente aprendeu nesse ano, é que a casa da gente tem que ser o lugar mais gostoso, né? Porque pode acontecer alguma coisa que a gente tem que ficar trancado dentro de casa. Então é importante que a gente revalorize esse espaço de dentro de casa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise do projeto. Eu amei esse banheiro, né? Não dá nem para chamar de banheiro, é realmente uma sala de banho, né? Uma coisa super diferenciada. E vamos abrir um pouco a mente, né? Trazer obra de arte para dentro do banheiro, por que não? Pensar no paisagismo para dentro do banheiro, pensar na iluminação do banheiro, né? Porque muitas vezes a gente deixa o banheiro como um lugar secundário da casa. E não necessariamente, né? Ele pode ser mais um ambiente gostoso de estar e com aconchego, aquele momento assim, principalmente quem tem filho pequeno fala muito isso, assim, que o único momento do dia que consegue ficar ali sozinho é na hora do banho, né? Na hora que vai no banheiro. Então, vamos abrir um pouco a mente para pensar os nossos banheiros de uma maneira um pouco mais aconchegante, mais humanizada, né? Não tanto uma coisa tão
mecânica, né, tão fria que costumam ser os banheiros. Gente, eu vou deixar os créditos aqui embaixo, tá? Das fotos, o site, se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre esse projeto da Casa Cor, que eu achei bem interessante. Sobre o profissional também, tá? Vou deixar os links todos aqui embaixo. E não esquece de curtir esse vídeo se vocês gostaram, mandar aí pro pessoal e se inscrever aqui no canal. Semana que vem a gente volta com mais um vídeo. Tchau!